Tudo bem, tá me ouvindo direitinho também? Estou te ouvindo bem, sim. Daqui a pouquinho a gente Maravilha. vai falar com os nossos amigos para ver se eles nos ouvem bem. Se eles não ouvirem, Pronto. conecta o meu fone aqui. Eu acho que dá para te ouvir direitinho, sim. Tá. Algumas lives eu não sei o que acontece, que ela começa muito bem e ao longo da live começa a dar eco e aí me conecta o fone aqui e ele para. Tem lives que com o fone fica dando eco, então a gente faz os testes para ver se está dando tudo certo. Tá Mas é certo. isso aí. Pessoal, vamos entrando aí, sintam-se em casa, literalmente, né? Peguem os seus assentos, como eu brinco toda vez. Vamos nos conectando aí, dando início à nossa live de hoje com a nossa amiga Larissa. Larissa, pura disposição, amor no que fala. É muito bom tê-la aqui, mais uma vez, e a gente espera que a gente tenha Obrigada. mais vezes também, tá bom? Que assim seja. Amém. Vamos dar início, então, à nossa live de hoje, fazendo a nossa prece, né? Para nos conectarmos com os nossos amigos de luz que vêm até o nosso encontro. Então, como de costume, pessoal que for entrando, nós vamos fazer a nossa prece agora, para a gente utilizar o máximo de tempo possível, para a gente estudar, né? Refletir, que é uma dádiva para todos nós, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto que me desperta, assim, curiosidade até hoje, mesmo sendo espírita desde pequitinho, a fé espírita é algo que me encanta desde sempre. Eu acho que não teria melhor companheira para nos dizer sobre isso, né, do que Oh, Larissa. obrigada. Então vamos nos conectando, fechando os nossos olhos do corpo, serenando os nossos corpos físicos, conectando nossos espíritos ao Pai, buscando nele sentimentos puros, para que nós possamos compreender o que for dito aqui hoje, agradecendo acima de tudo pela chance da reencarnação, da vida, não só do corpo físico, mas do espírito, agradecendo pelo nosso lar, pelos nossos pais, irmãos, amigos, aqueles que compõem o nosso círculo e que nos ajudam, sustentam nessa caminhada tão linda que com Cristo fica ainda mais. Espíritos bem-amados, anjos, que com a permissão de Deus, pela sua infinita misericórdia, velais sobre os homens, sede nossos protetores nas provas da vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e resignação. Inspirai-nos tudo o que é bom. Defende-nos no declive do mal, que a vossa bondade influencia nossos e nos penetre a alma. Fazei que sintamos que um amigo devotado está ao nosso lado, Jesus Cristo, que vê nossos sofrimentos e partilha das nossas dores. Que assim seja, Senhor. Larissa, mais uma vez, seja muito bem-vinda aos nossos lares, à Casa do Caminho. Obrigado pela disposição mais uma vez. E a gente espera que a noite seja produtiva. Muito obrigada. Então, vamos fazer mais ou menos uns 45 minutos, que aí no final, se sobrar um tempinho, a gente também pode responder alguma pergunta, interagir um pouco. Ótimo. Boa noite a Desculpa só um pouquinho, todos. Pode falar. Larissa. Vou só pedir para que vocês coloquem aqui embaixo se o nosso som está bom, porque se não tiver, a gente conecta o fone, eu conecto o fone. Coloquem só aqui embaixo o áudio, ok? Para a gente ocultar essa caixinha de comentários e a gente discorrer sobre o tema de forma fluida. Quem puder fazer esse favor aí para nós. O áudio está alto. Provavelmente eu Tá estou tudo falando certo. alto. Provavelmente eu estou falando alto, gente. A Zezé falou que tá alto, tudo. Ok, beleza então. Gente, nós vamos desativar a nossa caixa de comentários aqui por um tempo e a gente retorna logo, logo. A palavra toda sua. Desculpa, Larissa. Obrigada, tranquilo. Obrigada, Augusto. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui
mais uma vez, junto aos amigos da Casa do Caminho de Patrocínio e também a todos os corações que estão aqui no Rio de Janeiro, em outras cidades, e que estão tendo essa oportunidade, através do Instagram, de estar aqui conosco para esse estudo sobre o tema Fé Espírita. A gente sabe que a palavra fé, ela não é uma grande novidade, por mais que alcançar realmente essa confiança, essa fidelidade, seja ainda um grande desafio, mas essa palavra tem sido discutida, estudada, discorrida já há muito tempo, por diferentes filosofias, por diferentes crenças, religiões, e até mesmo por alguns daqueles que nem têm uma religião em específico, mas que se debruçam para estudar, compreender esse fenômeno humano que pode levar pessoas a realizar coisas tão grandiosas, que espanta a todos. Existem, inclusive, pessoas no campo acadêmico, científico, que ficam tão intrigadas com os fenômenos provenientes da fé, que discorrem artigos, textos, projetos, para tentar compreender isso. E se a gente hoje vai falar de fé espírita, talvez a primeira pergunta que a gente precise pensar aqui juntos é o que a palavra espírita, que é tão mais nova, né, tão mais recente do que a palavra fé, teria a acrescentar à palavra fé. Porque a palavra fé já é trabalhada, já é conhecida nos diferentes idiomas, nas diferentes culturas, há milênios. A palavra espírita sabemos ser mais recente. Quando colocamos essas duas palavras lado a lado, e não somos nós quem o fazemos, é o próprio Allan Kardec, o próprio codificador da doutrina espírita, quem vai nos apresentar essa junção, fé espírita. Então, primeiro, a gente precisa perguntar a ele, ao próprio Allan Kardec, o que ele quis dizer quando uniu essas duas palavras? Por que não falou apenas de fé? Existem momentos na codificação espírita em que Allan Kardec vai falar apenas de fé, em que os espíritos vão falar apenas de fé. E existem momentos em que se fala em fé espírita. Quando consta na codificação apenas a palavra fé, desacompanhada, digamos assim, nós encontraremos como significados a confiança em Deus, a confiança em algo material, em algo maior, em alguns momentos até mesmo a confiança em algo material. Então, aquelas pessoas que não têm uma crença em Deus ou em nenhum tipo de religião, mas que têm ali uma convicção de que vão realizar algo, a fé humana num projeto, num objetivo, elas têm então essa crença e essa confiança em si mesmos, nos seus objetivos, na sua ética, na sua conduta. E existem pessoas que, sem se dirigir a nenhum ser em específico, têm esse tipo de fé, que também consta essa explicação na codificação espírita. É mais comum que a gente encontre a palavra fé no sentido mais do divino, do sagrado, de algo para além da matéria. Mesmo quando esse além da matéria nem sempre converge, porque diferentes religiões vão falar desse além de forma diferente, mas, em geral, praticamente todas as religiões acreditam que existe alguma coisa para além do material, para além do humano. Na doutrina espírita, nós temos a convicção, temos os estudos, as pesquisas, a ciência e a filosofia espírita nos apresentando de forma lógica, de forma muito racional, explicações que nos ajudam a compreender esse o que existe além da matéria. E no aspecto também desse sagrado, desse além da matéria, além da confiança, a fé também é muitas vezes pelo próprio significado da palavra, pela sua própria origem,
ser relacionada não só à confiança, à crença, mas também à fidelidade àquilo em que se acredita. Então, se eu acredito numa inteligência suprema, se eu acredito num Pai amoroso, quando eu tenho fé, eu também sou fiel àquilo que eu acredito, àquilo que eu sei existir, àquilo que eu confio. Então, quando nós juntamos a palavra espírita à palavra fé, nós estamos falando então de uma certeza, de uma confiança, de uma crença, mas sobretudo de uma fidelidade àquilo que a doutrina espírita nos apresenta. Então eu vou ler aqui essa definição dada pelo próprio Allan Kardec e depois eu queria compartilhar com vocês uma história real que está na Revista Espírita, está também no livro Céu e Inferno e que talvez facilite a nossa conversa aqui hoje sobre esse tema, porque traz isso de uma forma mais prática, de uma forma mais figurada. Exatamente ao tratar dessa situação que nós falaremos logo adiante, é que num discurso que está lá na Revista Espírita de 1862, em maio, e que é repetido também algumas partes dessa história no livro Céu e Inferno, na parte sobre os espíritos felizes, Allan Kardec dirá assim. Só um segundo. A fé espírita consiste na convicção íntima de que temos uma alma, que esta alma, ou espírito, o que é a mesma coisa, sobrevive ao corpo, que é feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal que fez durante a vida. Então, quando nós falamos em fé espírita, estamos falando numa convicção, numa certeza, numa confiança e também na fidelidade a essas verdades reveladas pela doutrina espírita ou reapresentadas pela doutrina espírita, visto que é a própria doutrina espírita quem nos relata que esses ensinamentos que nos falam das leis divinas, do funcionamento das leis divinas, já estava presente na história da humanidade, com outros nomes, de forma espalhada, escondida, mas não é algo que nunca se teve notícia, que pela primeira vez foi trazido pela doutrina espírita. Quando falamos, portanto, dessa fé espírita, estamos falando quais as consequências de saber disso, de confiar nisso. Será que nós sabemos dessas informações? Então, eu sei que eu sou uma alma. Eu sei que eu sou um espírito numa experiência terrestre, numa experiência material. Acho que eu não sou material. Isso muda o quê? Quando, por exemplo, eu estou passando por um cenário material de tantas e tantas desencarnações ao mesmo tempo. De que forma eu consigo, na prática, no cotidiano, na vida real, na vida para além da casa espírita, na vida para além dos estudos, de que forma eu consigo dar um testemunho disso que eu sei? De que forma eu consigo ser fiel a essas informações? De que forma eu consigo colocar em prática essa realidade? Porque eu posso saber disso, então eu sei. E vivo por aí falando. Eu sou um espírito, a gente faz palestra, faz evangelho. Não, eu sou um espírito. Mas aí quando vem a experiência, será que o meu prisma, o ponto de vista a partir do qual eu olho a experiência, é esse ponto de vista espírita? Ou será que é ainda o ponto de vista da fé humana, da fé material? De achar que se eu, por exemplo, for contaminada e vier a padecer, então essa convicção é abalada? Então talvez eu pergunte, mas Deus, eu, tão estudiosa, palestrante espírita, como assim? Então quando
aquilo que a gente diz acreditar é abalado pelas experiências, pelos testes, pelas provações, é porque talvez a nossa fé espírita não esteja assim ainda tão sedimentada. Talvez tenhamos construído essas convicções, aquilo que o Allan Kardec chama de uma convicção íntima, talvez sobre um terreno arenoso, em que a mínima tempestade, a casa cai. E talvez precisemos realmente observar quais as bases da nossa fé espírita e quais as bases da nossa fé em Deus, quais as bases da nossa fé na justiça e na misericórdia de Deus. Porque todas as vezes que nós nos escandalizamos diante dos acontecimentos que de alguma forma são permitidos por Deus, ainda que sejam fruto do nosso livre-arbítrio, mas as leis de Deus permitem. Nós não poderemos imaginar que diante da má utilização do nosso livre-arbítrio de forma pessoal ou de forma coletiva, vocês conseguem imaginar Deus, essa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, ou mesmo Jesus, que é uma criatura como nós, mas já num patamar evolutivo muito à frente. Vocês conseguem imaginar Deus, ou Jesus, ou Ismael, desesperados, pensando assim, deu ruim, e agora? Não tem plano B. A pessoa errou todas as questões da prova. E aí, né, faz o quê? Vocês conseguem imaginar eles assim, improvisando? Tá fora da lei de Deus, fugiram, conseguiram boicotar a lei do amor. Conseguiram boicotar a justiça divina. Vocês conhecem alguém que, por exemplo, conseguiu boicotar a lei de gravidade? Está aqui na Terra, que nem a gente. E assim, achou um furo na lei de gravidade. E não está andando assim que nem a gente. Conseguiu fazer alguma coisa assim tão fora que furou a lei, encontrou uma brecha, como acontece com a lei humana, encontrou uma brecha na lei. Gente, as leis de Deus, como o nosso Pai Criador, são leis perfeitas, como perfeito é o Pai. Então, se existem brechas nas leis humanas, imperfeitas como nós, humanos, ou nas interpretações das leis humanas, porque o problema às vezes nem está na lei, mas na interpretação, e eu nem sou dessa área para estar falando muito disso, mas sei que acontece, não acontece o mesmo com as leis de Deus. As leis de Deus funcionam plenamente. E essas leis já estão ali sabendo como lidar perfeitamente, harmonicamente, com a nossa imperfeição. Já está previsto até onde a gente pode cair. E o mal tem um limite. Às vezes o mal acha que na Terra, por exemplo, ou em outros tantos planetas como o nosso, até inferiores, às vezes o mal acha que está abafando. Mas está dentro de um cercadinho limitado. Porque a nossa possibilidade de ação, ela está diretamente relacionada ao nosso livre-arbítrio, à nossa ascensão, ao nosso progresso. Então, quanto menor o progresso espiritual, menor a capacidade de alcance das nossas ações. O nosso raio de ação é limitado. Limitado. Quanto mais eu avanço, maior a minha capacidade de ação, maior o meu raio de alcance. Então, por mais que muita coisa que a gente experimente individualmente e coletivamente seja sim fruto da má utilização do nosso livre-arbítrio, não poderemos achar que estamos pegando Deus de surpresa, que estamos surpreendendo. Então, assim, o Criador, que está lidando com seres, com planetas primitivos, com planetas de provas e expiações, com seres imperfeitos há tanto tempo, então, de repente, ele achou assim, um planeta chamado Terra, em que esse pessoal daí, essa turma, não tem jeito. Não, gente. Pode parecer que não, mas estamos progredindo. Vocês, como eu, devem ter ficado todos estarrecidos
com o acontecimento que nós vimos agora recentemente, com a explosão de um cais, e tinha muito material, a gente não sabe direito ainda as causas, mas a quantidade de vídeos que eu tive acesso, e acho que talvez muitos aqui também tenham tido, com pessoas que naquela situação inesperada de uma explosão, carregaram crianças, salvaram idosos, subiram, escalaram prédios pegando fogo, sem nenhum tipo de proteção. Quando poderiam estar pensando só em si, porque inclusive numa situação como essa, em que você nem sabe o que está acontecendo, você não sabe se virão outras explosões. Você não está entendendo direito o contexto. E sob o império do egoísmo, do eu primeiro, talvez as pessoas não pensassem nos outros e falassem, vou me salvar, eu vou me esconder, sabe Deus o que vem? E quantas pessoas, mesmo ali, num momento tão instintivo de defesa pessoal, funcionárias que estavam trabalhando, cuidando do filho de outros, e que no primeiro momento as câmeras filmaram, elas carregando as crianças, salvando, protegendo, e assim com estranhos, com desconhecidos também na rua. Então, é muito importante, em primeiro lugar, que a gente se pergunte se tantas informações que temos tido acesso sobre a vida espiritual, sobre o funcionamento das leis de Deus, de que forma isso modifica a minha forma, o meu modo pessoal de experimentar as circunstâncias do mundo, o meu olhar em relação a essas experiências tão humanas. E aí eu queria compartilhar com vocês um exemplo de alguém, e é desse alguém que Allan Kardec, nesse trecho que eu falei aqui da Revista Espírita, é desse alguém que Allan Kardec está falando, é um discurso que ele realizou durante as cerimônias de despedida de um companheiro da própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o Sanson. Esse companheiro, que já com a idade, né, não foi assim, novinho que ele conheceu o Espiritismo, já foi na madurez da vida, e antes ele era ali, né, um grande estudioso, Allan Kardec chama ele inclusive de um verdadeiro filósofo espírita, um pesquisador muito interessado, e ele passou mais ou menos 2 anos padecendo de dores, de sofrimentos, até a sua desencarnação. E mais ou menos 1 ano antes, 2 anos antes, quase, 1860, ele envia uma carta aos amigos, a Allan Kardec, presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fazendo uma solicitação conforme algo que ele já havia solicitado presencialmente e agora que ele percebia que estava ali se aproximando o momento da sua desencarnação, que provavelmente ele não teria condições de uma melhora, solicitando que o quanto antes possível, após a sua passagem, poucos momentos, assim, o que desse, digamos assim, que ele fala, o mais cedo possível, ele solicita que ele fosse evocado pelos companheiros da sociedade. E ele fala assim, olha, espero que eu possa, né? Não sei se eu vou conseguir atender, não sei as condições, é sempre uma caixinha de surpresas, como estaremos, quanto tempo vai durar a perturbação que acontece após o momento do desenlace, mas ele solicita, porque ele se achava um contribuinte da sociedade, assim, muito pequeno. E ele achava que ali poderia ser uma oportunidade de trazer ensinamentos, porque era um trabalho de pesquisa. Então, imagina, alguém que eles conviveram, que eles acompanharam, que eles sabiam da vida. E então ter a oportunidade de minutos depois do momento ali do velório propriamente dito, do enterro propriamente dito, tinha mais ou menos ali 2 dias que havia acontecido o desenlace, e aí se passou o velório, tudo isso, até aquele momento final mesmo do enterro, então mais ou menos ali 2 dias, talvez 1 dia e meio, e Allan Kardec atende a essa solicitação de evocar esse companheiro para tentar compreender, tirar lições, perguntar, pesquisar sobre isso. Porque uma coisa é a gente ter informações de pessoas que a gente não conheceu.
E uma outra coisa, a gente fala, nossa, esse daí estava aqui do meu lado. Esse daí a gente conversou, trocou experiências, não é diferente? Então eles tiveram essa oportunidade. E o Samson, ele é descrito como alguém assim, muito correto, como alguém que realmente tinha essa convicção íntima. Assim, aparentemente, né, do que eles podiam ver, do plano material, parecia ser alguém com essa convicção. E então, nessa entrevista, nessa evocação, eles iriam confirmar essas informações, saber como foi essa passagem e saber que diferença teria feito essas informações espíritas na vida dele, na passagem dele, na vida espiritual. E então eu fiquei assim muito chocada a primeira vez realmente que eu li esse texto, porque eu nunca tinha tido notícias de uma evocação assim com tão pouco tempo. E não só da evocação, né, mas do espírito atender, porque evocar a gente pode evocar, agora se vai atender, e se vai atender e vai ser realmente o espírito, meu filho, aí já são outros 500. E eles, inclusive, Allan Kardec, ele sempre tem o cuidado, né, como pesquisador, como alguém que não tinha assim, um misticismo de acreditar em qualquer coisa. Ele, por mais que estivesse ali entre amigos, conhecesse o médium, ele sempre se colocava no lugar do pesquisador. Então ele, inclusive, vai trazer na Revista Espírita que era uma certa prova de que realmente quem atende à evocação era o próprio Samson, porque o médium que deu passagem à comunicação, que atendeu aquela evocação, o instrumento mediúnico, ele não havia conhecido o senhor Samson. Quando ele chegou, o senhor Samson já estava acometido da doença, já não estava mais frequentando a sociedade. Então, os dois não se conheciam e as informações que vieram através desse médium não tinha nem como ser do psiquismo dele, não tinha nem como ser algo anímico, porque ele não tinha acesso àquelas informações que foram fornecidas a partir da evocação. Então, mais ou menos ali 2 dias depois, e é engraçado porque assim, gente, a evocação foi feita na própria câmara mortuária, no próprio assim, tá aqui, então vamos lá, né? Tá aqui no velório, vai enterrar a pessoa, vamos reunir aqui perto do corpo, vamos fazer aqui uma evocação. Imagina a situação. Mas foi isso daí. Kardec descreve bem essa cena, porque era uma pesquisa, tinha sido combinado com a pessoa, né? Então, eles fizeram dessa forma e o espírito atendeu. E aí foram feitas algumas perguntas, eu não vou ler todas, quem quiser depois pode ir tanto no livro Céu e Inferno, como pode ir também aqui na Revista Espírita. Mas o interessante é que o Samson vai dizer que ele despertou aproximadamente 8 horas após o desenlace, o que é um tempo curtíssimo. Ele teve um momento ali da perturbação, que é descrita no livro Céu e Inferno, que eu imagino, assim, apesar de eu já ter passado por isso muitas vezes, todos nós, a gente só não lembra, né? Mas do que eu não lembro, eu cogito, pelo que ele descreve, que fosse uma sensação assim, quando você desmaia, e de desmaio eu entendo bastante, já desmaiei muitas vezes, e quando você retorna, você fica meio perdido, assim, você olha para as pessoas e você não entende quem é você, o que você está fazendo ali, quem está na sua frente. Tem um momento ali, assim, que você não está entendendo nada, até que as informações vão voltando, aí você, lembrei. E ele fala como se fosse um momento assim, que ele foi despertando, passadas essas 8 horas, sem compreender muito bem o que estava acontecendo, até que ele começou a enxergar em volta dele, tanto os amigos encarnados, quanto os amigos espirituais desencarnados, que faziam parte da sociedade parisiense. Então ele foi vendo São Luís, por exemplo, que estava sempre presente. E ele fala que foi uma sensação, assim, uma alegria, que por mais que ele descrevesse, por mais que ele tentasse expressar, testemunhar, imagina, né? Aquela convicção teórica. E que por mais que ele participasse de mediúnica, ele não estava ali como realmente vendo os espíritos. E de repente, imagina a gente aqui, por exemplo, a gente fala de Joana de Ângeles, a gente fala de Emmanuel, a gente fala de Meimei. Aí imagina você desencarnar
de repente você ir abrindo os olhos assim, meio perdido, né? O que que eu tô fazendo aqui? Quem que eu sou? Tava ali sentindo dor, porque ele passou 1 ou 2 anos sofrendo muito, sentindo muitas dores. E de repente ele foi sentindo um alívio daquelas dores, porque ele fala que no momento do desenlace propriamente dito, ele ainda estava muito conectado àquelas dores do corpo, mas de repente aquilo foi desaparecendo. Ele passou por esse estado assim, de não entender direito o que estava acontecendo. De repente ele foi sentindo um alívio daquelas dores que o acompanhavam há tanto tempo. Aí imagina você lá abrir os olhos e tá assim, Joana, ou Emmanuel, ou seja lá o espírito que você, no meu caso, por exemplo, eu ia ficar assim chocada se eu abrisse os olhos e tá Leon Denis lá me olhando, Ivone Pereira, a própria Joana, ia ficar assim, meu Deus, imagina Kardec lá te esperando. Bezerra com aquele olhar amoroso. Então essa era a sensação dele. A certeza que ele tinha racionalmente, aquela convicção se confirmando e falando, nossa, é verdade mesmo, a galera tá toda aqui. E dando boas-vindas para ele, dizendo, olha, você atravessou a vida material, muito bem, seja bem-vindo, estamos juntos aqui, vamos agora continuar esse progresso. E aí tem um ponto interessante. Eu falei para vocês que eu fiquei muito chocada, né, desse tempo, e a gente percebe aqui pela narrativa que isso não é comum, tá? Não vai achar aí que alguém da sua família desencarnou há pouco tempo e aí você vai lá no dia do enterro e vai evocar a pessoa. Não é simples assim, não. Inclusive, o próprio Samson vai dizer que foi um benefício especial de Deus concedido, porque quando estava em vida, ele pediu tanto, ele quis tanto poder dar esse testemunho, poder, além disso, esclarecer, trazer informações que pudessem ser importantes para a codificação espírita, para aquelas pesquisas de Allan Kardec, tanto que isso vai para uma das obras básicas. Isso vai ser publicado no livro Céu e Inferno, porque são realmente informações muito importantes sobre esse momento da passagem, porque a gente vai ter notícias de pessoas que passam, por exemplo, por um período de perturbação extenso. E ali Allan Kardec traz para a gente a informação de que cada caso é um caso. E o grande objetivo dele, ao trazer o exemplo de Samson, é falar como essa conjuntura, homem de vida correta, né, homem de bem, mais confiança, certeza, fidelidade a essas informações sobre a vida espiritual, pode ser um grande facilitador nessa passagem. Porque a pessoa pode ser um homem de bem, uma vida correta, e não ter essas informações, não ter tido acesso ou não acreditar, ter acesso e assim, para mim não faz sentido. É claro que o que vai dar realmente, digamos assim, calcar essa passagem, essa perturbação é a vida que se teve. São os sentimentos mais ou menos materializados. Não basta dizer eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Agora, se você tem a oportunidade de ter uma vida correta, de caminhar bem pela vida, e também de já saber quem você é, de já saber que você é um espírito, de já saber o que te espera, isso é um facilitador. Porque quantos e quantos espíritos nós vemos chegar às reuniões mediúnicas que não são espíritos endurecidos necessariamente, que não são espíritos que estavam por aí querendo fazer mal a ninguém, nada disso. São pessoas como eu e você, tentando dar o seu melhor, se esforçando, e que chegam na reunião mediúnica sedentas de esclarecimento. Por quê? Porque quando estavam aqui, ou não se interessaram, ou não tiveram acesso à informação de que são espíritos, de que são almas, de que isso daqui é uma breve passagem. Então, chegam à reunião, são conduzidas para ter esclarecimento. E olha que situação incrível que vai acontecer. Então, tá lá a galera, né, no velório do Samson. E aí tem um detalhe importante. Os filhos do Samson não eram espíritas. E um dos objetivos dele era sensibilizar os próprios filhos. Olha que coisa interessante. E o discurso de Allan Kardec
Olha, gente, se não sensibilizou, o que mais poderia sensibilizar? Porque depois vocês leem, tá? É um discurso assim de fazer a gente chorar. É Mas a gente não, formidável mesmo. depois ele não, não é? Depois a gente também não tem notícias, porque a gente gosta de saber o final do filme, mas aqui não dá para saber também esses detalhes. Lá na espiritualidade, depois vocês perguntam aí ao anjo protetor de vocês e eu pergunto ao meu. Mas, além dessa comunicação que veio, dessa evocação realizada, além de uma mensagem que também foi psicografada do próprio Espírito Sanson, tem ainda uma outra coisa. Que dia, viu, pessoal? Que dia, porque quantas coisas aconteceram. Vocês acreditam que passado, né, foi cada um para sua casa? Aí vocês sabem que espírita, assim, acaba o evento e tem o pós-evento. Então, acabou o evento, tem um grupo que ainda se reuniu no pós-evento. E o que que esse grupo fez? Ah, continuou lá conversando de espiritismo, né, e tal. E aí tinha um médium lá que veio uma mensagem espontânea de um espírito que falou assim: chamo-me Bernardo e vivi em passe em um então vilarejo. E aqui consta que ele fala assim, o ano 96, e aí se supõe que fosse 1796, já que aqui era 1862, né? Uma suposição, possivelmente era isso. E ele fala que em vida, quando ele morou nesse vilarejo, quando ele estava reencarnado, ele era um pobre coitado, era uma pessoa muito sozinha, que ele acabou se tornando uma pessoa má por não ter tido pessoas que o levassem, que o dessem esperança, o incentivassem. Então, assim, foi uma pessoa que foi se fechando e se transformando realmente numa pessoa que não tinha esperança, que não tinha vontade de viver. Enfim, essa pessoa desencarna e ele estava, desde o seu desencarne, simplesmente vagando pelos locais por onde ele viveu. Pelo mesmo vilarejo, estava lá, anos e anos, décadas e décadas. E esse espírito estava presente durante o enterro, o velório, todo o processo do Sanson, e escutou o discurso, e escutou a evocação, as perguntas, as respostas, e ficou sensibilizado. Olha isso, gente. Eu vos ouvi falar hoje. Vossas preces me sensibilizaram profundamente. Acompanhastes um bom e digno espírito, e tudo quanto dissestes e fizestes me comoveu. Eu estava em numerosa companhia, e em comum oramos por todos vós, pelo futuro de vossas santas crenças. Orai por nós que necessitamos de socorro. O Espírito Sansão, que nos acompanhava, prometeu que pensaríeis em nós. Desejo, e aqui ele até usa um termo errado, ele fala reencarcerar, que seria tentando falar reencarnar, a fim de que minha prova seja útil e conveniente ao meu futuro no mundo dos espíritos. Adeus, meus amigos. Falo assim porque amais os que sofrem. Para vós, bons pensamentos, futuro feliz. Então, um espírito que foi esclarecido, que se deu conta de que precisava avançar, de que não bastava ficar ali vagando, mas que simplesmente ele não sabia o que fazer. Ele não tinha informações sobre isso. E ele foi sensibilizado por aquela circunstância, por acompanhar aqueles esclarecimentos, por perceber a diferença de realidade daquele que acabara de desencarnar e da realidade dele. Ele falou, eu quero experimentar isso também. Eu quero ter essa convicção. Eu quero ser consolado por essas mesmas certezas. Eu quero ter novas oportunidades para melhor aproveitar minha passagem pela Terra. Então, olha que beleza que nós temos nas nossas mãos, não é verdade? Porque não é necessário que a pessoa seja espírita, desfrute da fé espírita para ser um homem de bem. Não é necessário. Existem inúmeros homens de bem que não sabem nem da existência do espiritismo. Porque se fosse assim, seríamos privilegiados. E não se trata de privilégio. Agora, saber o que sabemos
pode facilitar a nossa vida, gente. É como se a gente colocasse assim, uma injeção de combustível. Agora, basta colocar injeção de combustível no carro? Basta chegar assim e falar, eu quero o aditivado, basta. Se a pessoa que está ali dirigindo não sabe bem o que ela está fazendo, vai com combustível aditivado, vai dirigir mal do mesmo jeito, não é verdade? Então, a doutrina espírita é uma oportunidade de trabalharmos em nós essa fé espírita, essa convicção íntima de que somos seres espirituais numa experiência material. E cada vez que trabalhamos essa convicção íntima, o nosso ponto de vista sobre todas as coisas precisa modificar-se. Existem consequências advindas dessa informação. Na vida do senhor Samson, essas informações fizeram uma grande diferença, porque ele não só sabia isso daqui para fora, ele vivia conforme essas verdades. Ele se apropriou dessas informações, das suas consequências, suportou as suas dificuldades, foi fiel no momento de prova, no momento de dificuldade, na certeza de que aquele corpo que padecia, de que aquelas dores seriam passageiras e de que ele voltaria a brilhar, a ter ali as suas informações enquanto espírito totalmente guardadas nos escaninhos da sua alma para continuar o seu progresso. Então, o que eu gostaria de deixar para todos os corações e para mim mesma, que sou a primeira a escutar cada uma dessas palavras de Allan Kardec, é que a gente possa desenvolver realmente essa convicção, essa fé espírita, como confiança, certeza e, acima de tudo, fidelidade a essas informações, a esse panorama espiritual que se desdobra aos nossos olhos a partir da doutrina espírita. Muito obrigada e agora a gente passa para o Augusto para ver se tem perguntas, conversar mais um pouquinho. Vamos lá abrir a caixinha de comentários aqui. Pessoal, podem ir começando aí. Normalmente quem começa sou eu, porque eu sou o mais curioso de todos. E eu faço as palavras suas, as minhas também, que quando eu li eu fiquei estupefato com a clareza, com a capacidade que Kardec consegue expor, né, esse discurso que eu me coloquei naquele velório ouvindo ele dizer aquilo, e quando esse amigo volta para se comunicar, que clareza, que consciência, que gratidão que brota dele, eu achei espetacular. E coincidentemente, logo após a essa história, se eu não me engano foi de Capitão Nivrak, parece, que também se comunicou, né, falando que ele foi agraciado pelo fato de saber, de ter conhecimento, de sentir a fé espírita pouco antes do seu desencarne também. E é espetacular como a gente pode ver que mesmo pessoas assim inteligentes, é claro, mas negando essa fé, e quando eles se dão conta, eles sentem essa fé, que gratidão, e inclusive nessa comunicação perguntam a ele se a vossa situação hoje seria diferente caso não tivesse conhecido ou aceito as 10 espíritas, e ele diz sem dúvida. Ele é bem claro em dizer sem dúvida. Então é muito bom a gente saber dessas histórias para que a gente tenha noção do quanto a fé espírita, que eu sou apaixonado, pode nos facilitar o nosso comportamento, o nosso pensamento. Como você muito bem disse, não é privilégio, porque se fosse, seria injusto de Deus dar a alguns, mas não dar a todos. Mas para nós, eu encaro isso como uma grande responsabilidade, porque, como você disse, é um fardo muito denso saber, mas não colocá-lo em prática. Eu acho isso fundamental. E quem não leu, pessoal, se quiserem, eu tenho ela aqui salva, eu envio, no ano de 1862, mês de maio. São histórias assim, maravilhosas. Sintam-se à vontade para perguntar e a gente vai conversando aí. Nós temos 15 minutos aí, né? E quando você falou, Larissa, sobre a fé sozinha, né? No caso, sem a fé espírita, desacompanhada, a gente tem muito aquela ideia de fé sem fé
sem saber no quê, né? Em algo que eu não entendo, mas no fundo eu sei que alguma coisa vai ser feita. E a fé espírita é como aquele Lego, né? Eu brinco, né? Tipo assim, quando a coisa se encaixa, é quando a gente entende que mesmo racionalmente, pois a gente estuda, né? Através de casos, a gente compreende que a fé, ela é racionalizada, porém ela é sentida. E a gente consegue juntar essa pecinha desse Lego e a gente vê que até os nossos sentimentos, eles se ligam também. E isso é uma gratificação, assim, eu fico ávido em ouvir essas histórias, porque realmente nos preenche, nos dá certeza, é aquela fé certa, né? Não é aquela fé cega, aquela fé que, eu sei que alguma coisa vai ser feita, mas eu não sei o que, eu não sei quando, mas Deus vai fazer. É a fé que a gente terceiriza responsabilidade. Deus vai dar conta. Mas e a minha parcela? Qual que é a minha responsabilidade nessa fé? Se eu detenho esse conhecimento, por que não usar em favor dos espíritos que estão comigo, mesmo desencarnados? Como você muito bem comentou, um espírito desencarnado estava assistindo esse discurso e pôde cair em si, né? Tipo assim, é como se a gente fala, tipo, mano, fez sentido, tipo, ligou uma coisa à outra, né? É maravilhoso. Vamos ver. Augusto, tem Pode falar. um ponto que eu acho bem importante também, porque no processo evolutivo, o que, que a gente observa? É como se fosse, em geral, né? Como se fosse assim, um pêndulo. Quando a gente solta assim um pêndulo, como que ele faz? Ele vai para um lado, vai para o outro, e ele vai cada vez se movimentando para um lado e para o outro, às vezes até girando um pouco, até que ele pare ao centro. E a gente, em geral, a gente faz isso no nosso processo evolutivo. Então, é muito comum que uma pessoa que, às vezes, numa encarnação, ela teve ali uma vivência da fé ou da religiosidade, às vezes de uma forma muito extrema, só no sentimento, né? Então, eu sinto, e às vezes vou até para o aspecto mesmo do misticismo, dos rituais, porque eu sinto, eu não quero, nem quero muito entender, eu só quero sentir. É muito comum que essa pessoa, em outras experiências, ela acabe indo também, ficando muito sedenta de compreender. Então aí ela vai para outro aspecto que é assim, eu quero compreender tudo. E aquilo que eu não compreendo, eu nego. Aquilo que eu não compreendo não existe. Então ela vai, às vezes, para o extremo do ceticismo, de se eu não compreendo, se não tem explicação, não existe. E quando a gente estuda a doutrina espírita, onde a gente vai estudar bastante sobre essa questão da fé raciocinada, da fé bem compreendida, a gente vai ver que, inclusive, a gente tem lá na parte do homem de bem, o espiritismo bem compreendido e, acima de tudo, bem sentido. Às vezes a gente confunde, né? Porque como cada um de nós, no movimento espírita, né, aqueles que abraçaram a doutrina, podemos estar em um desses extremos, mais para o campo do sentir, muitos mais para o campo do querer compreender. O nosso filtro, digamos assim, quando a gente lê, a gente vai adicionar ali o nosso próprio momento, né? Então, alguns vão ficar mais para um lado, alguns vão ficar mais para o outro. Mas a proposta em si da doutrina é bem compreendido e bem sentido. Por quê? Porque senão a gente começa a absorver a doutrina espírita achando que assim, eu vou dar conta de tudo no aspecto racional, eu vou dar conta de tudo a partir da minha cognição. E a gente não vai dar conta de tudo a partir da cognição, porque inclusive tem vários aspectos que aparecem no Livro dos Espíritos que nos dizem, vocês ainda não possuem o sentido, por exemplo, para compreender Deus. Então existem certos limites, existem aspectos, mesmo numa ciência, mesmo numa filosofia tão explicativa, que nos abre assim, um leque de respostas, mas tem certos aspectos que a gente ainda não alcança. Na própria comunicação do Samson, ele vai dizer assim, tem coisas que nem adianta. O Kardec pergunta assim, como que você vê a reunião, os espíritos, do ponto de vista espiritual, lá na sociedade? Ele vai dizer, tem uma parte que nem adianta eu tentar explicar, que vocês não vão compreender.
Aí ele tenta se utilizar da questão... Hoje a gente até tem mais informações, mais material científico para falar disso, mas ele vai fazer uma analogia com a questão do ar, e que então é como se cada um tivesse em volta de si materializado aquilo que está pensando e tal. E depois Kardec até vai desdobrar isso na fotografia do pensamento, lá no livro A Gênese. Mas o fato é, tem uma parte que a gente não vai ter resposta. Tem uma dor que a gente vai passar na vida e que não vai vir mensagem psicográfica dizendo que você está passando essa dor por isso. Você vai precisar usar as informações que você tem, como, por exemplo, Deus é sempre justo. E você vai precisar se apoiar nisso. Mesmo que você não saiba exatamente de que forma a justiça dele está agindo nesse momento, você vai precisar confiar de que ela está agindo com misericórdia. E que se está doendo é porque precisa doer nesse momento e você tem algo a aprender. Mas se a gente também quiser, como às vezes algumas pessoas buscam, né? Não, eu tenho que entender, por que eu estou passando por isso? Não, 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 não. Aí a gente sai do sentir para querer também explicar cada detalhe e que às vezes a gente não vai ter essa resposta. Isso que você falou foi muito legal, porque a gente precisa do meio termo para a gente sentir o que a gente entende e entender o que a gente sente. Mesmo que nem todas as vezes vai nos ser permitido entender o que a gente sente. Mas na maioria das vezes, às vezes a gente vai conseguir sentir o que a gente entende. Quando a gente compreende bem, verdadeiramente, a fé espírita, nós pelo menos vamos ter a base construída, consolidada, para que mesmo eu não entendendo, eu aceite sem sofrer. Porque quando a gente fala de sofrimento e dor, a gente entende que a fé espírita ajuda a escolher o sofrimento e aceitar a dor. Porque nem sempre a dor é obrigatória, o sofrimento é obrigatório. Mas a dor, para nós, tem que ser, porque há um propósito pelo qual eu passo por essa dor. Mesmo a gente não entendendo, porque graças a Deus nos é colocado o véu, a gente esquece algumas coisas, para que a gente não sofra tanto, porque há algumas coisas que nós fizemos que são coisas inimagináveis do ponto de vista espírita. Nós não iríamos conseguir sobreviver com aquilo. Mas há uma certa esperança, há uma certa fé que mora dentro de nós, que é essa fé espírita, que nos faz, às vezes, passar pela dor sem se queixar do sofrimento. Simão diz muito isso, né? A dor é obrigatória, o sofrimento é opcional. E em Minas, a gente fala uma frase que traduz bem essa colocação dele. Às vezes a gente gosta de sofrer, a gente sofre com gosto, né? A dor, ela é inevitável. O sofrimento, quando a gente entende, ou pelo menos quando a gente sente que ele é algo que nos faz desenvolver, aí a gente sofre com gosto, né? Então, é muito bom a gente dizer sobre isso. Muita gente colocou aqui comentários do tipo que, por exemplo, a Paulita aqui colocou: a fé sem obras será morta em si mesma. Exatamente, Paulita, é isso mesmo. Nosso amigo Leonardo colocou aqui para a gente na caixinha de diálogo que ele pergunta, passagem: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Assim é a fé espírita. Ela nos faz vislumbrar o verdadeiro caminho que devemos seguir. Exatamente, Léo, é isso aí. E aí tem um ponto importante que eu acho dessa colocação, que é assim, a mensagem diz, vos libertará, né? E às vezes é como que a gente pega essa verdade e às vezes até na justificativa de achando que está fazendo uma coisa boa, a gente pega essa verdade que é uma coisa preciosa, imagina assim um diamante, e a gente taca esse diamante na cabeça dos outros. Quando a verdade, segundo essa passagem bíblica, diz que vos libertará. Então, a primeira libertação, como a primeira obra da fé, precisa ser a nossa própria vida. Não adianta a gente achar, como eu mesma já achei, quando me tornei espírita, que a nossa tarefa é sair por aí, né, tacando a verdade na vida alheia, na própria família. Então, você sabe que eu já contei isso até em outras palestras. Gente, era muito difícil. Coitado das pessoas. Porque eu ia fazer o evangelho no lar e eu era totalmente boicotada no evangelho no lar. Porque um queria ver o jogo,
o outro queria aproveitar o fim de semana, ninguém queria fazer o evangelho. E aí eu ficava na sala, imagina o clima pro evangelho, né? Assim, cada um querendo uma coisa, e eu ali no auge dos meus 14, 15 anos, querendo fazer o evangelho em voz alta, dizendo desaforo, achando um absurdo que ninguém queria fazer o evangelho comigo. Quando, na verdade, a maior forma de, inclusive, contagiar as outras pessoas com essa fé, como aconteceu com essa situação que a gente contou, o contágio que veio ali daquele espírito Bernard, foi a partir da experiência, do contato com essa libertação e com essa obra na vida de uma outra pessoa. O Samson não estava ali naquele momento dizendo, olha, vim aqui fazer uma... Já me libertei do meu invólucro material, vou fazer uma palestra para os espíritos que estão ainda aqui presos à matéria. Não, foi o próprio testemunho, foi o próprio exemplo. Então, essa primeira obra e essa primeira libertação é nossa. É de que forma realmente isso modifica a minha conduta, a minha forma de lidar com as experiências, porque no mínimo, gente, no mínimo desperta a curiosidade. Gente, essa pessoa está passando esse perrengue na vida e está conseguindo passar dessa forma. E Às tá vezes dá indo, uma né? né? Dá até uma murmuradinha, porque a gente às vezes dá uma sofridinha, né? Assim, vamos combinar que É bom. zero sofrimento ainda é difícil pra gente. Mas assim, dá uma murmuradinha, dá uma caída, mas levanta, continua andando. Eu escutei essa semana de um padre católico que eu admiro muito, o padre Júlio Lancelotti. Ele falou assim, a fé é como se fossem sandálias que a gente coloca no pé e continua andando. Então, tá doendo, tá difícil, e a gente continua andando, a gente continua andando. A gente confia que aquilo vai passar, confia, como foi dito a Chico, né, que tudo passa, que é uma experiência, e a gente segue, continua andando para frente, como disse também Leon Denis, para frente e para o alto. Então, que a gente possa fazer, primeiramente, essa obra, colocar as sandálias e trabalhar para a nossa própria libertação. Gente, se a gente trabalhar a nossa própria sombra, nossas próprias dificuldades, se cada um fizer sua tarefinha de casa, o benefício que a gente faz para o mundo, a gente não tem nem ideia. Exatamente. Você colocou uma coisa muito legal, porque assim, meus pais estão aqui vendo e digo que eu fui Larissa 2, que eu fui aquele que queria evangelizar todo mundo, bater com a, né, evangelho ali, o livro dos Espíritos. E quando a gente entende que Cristo, no livro Boa Nova, vou falar rapidinho aqui, porque o nosso tempo já está no fim, ele falou, levanta-te. Quando ele fala levanta-te, é para que você, cada um de nós aqui, levantemos nós mesmos na nossa fé. Quando a gente se levanta, a gente consegue servir de exemplo para todos os outros que estão em torno, sofrendo, sem saber o porquê sofrem, e às vezes vão ficar sem saber, mas que a fé deles, né, no caso nossa responsabilidade como fé espírita, nos faça levantar-nos a nós mesmos, né? Então, que a gente possa levantar-nos a cada tombo que a gente leve, saber que às vezes a gente vai sofrer um pouquinho, reclamar às vezes, mas que a gente caminhe, né? Antes um passo pequeno, bem consolidado, do que querer dar um passo muito grande, a gente desequilibra e o tombo é muito maior, né? Larissa, mais uma vez, obrigado pelo presente de estar aqui. Quando você vem, a nossa live se enche de luz. Obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, que os amigos, né, de luz que estejam contigo, iluminando as suas escolhas, os seus estudos, e que a gente tenha mais instantes como esse, tá bom? Que assim seja e muito obrigado pelo convite e pelo carinho de todos. Que a gente Obrigado. caminhemos. Caminhamos Caminhemos. juntos. Isso aí. Amigos, para quem não conseguiu acompanhar a live desde o início, nós vamos subir para o IGTV do Instagram, @Casa do Caminho Patrocínio, e YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho. Fiquem todos com Deus. Obrigado pela companhia e a gente se vê, tá bom? Com Deus.